Pessoal, bom dia. Meu nome é Iran Zani, eu sou engenheiro de soluções da Esri e nos próximos minutos eu vou falar para vocês como que a plataforma ArcGIS pode ser aplicada nos mais diversos setores do mundo agro. Quando a gente fala do mundo agro, certamente a gente está se referindo a uma cadeia bastante complexa e diversificada. No entanto, existem alguns desafios que são bastante comuns, independente se você é uma cooperativa, um grande grupo de produtores ou então uma indústria produtora de insumos. E nos dias de hoje, quando a gente fala tecnologia e agro, certamente existe uma abundância de ferramentas e de soluções. E é justamente aqui uma das principais dores, dos usuários, que é fazer a integração coerente e extrair o melhor uso das ferramentas que já foram adquiridas. E aqui a gente não está falando simplesmente das soluções de agricultura digital, mas também dos sistemas corporativos, como bases de dados e bases de clientes. Outro desafio bastante comum no cenário atual é o tempo e a complexidade para a implementação e o uso dessas soluções. Então, nos dias de hoje, não é mais aceitável esperar 1, 2 ou até 3 safras para começar a extrair algum valor do seu investimento em tecnologia. E o resultado disso é que, muitas vezes, se é investido em tecnologia, em agricultura digital, mas ainda não se utiliza os dados para uma tomada de decisão correta. Nesse contexto, a plataforma ArcGIS ela atua como um sistema que integra não somente as ferramentas, mas também os fluxos mais comuns que são executadas, independente de onde você esteja na cadeia do agro. Falando da etapa de planejamento, a gente tem aqui alguns desafios bastante comuns, que são eles o entendimento do mercado atual de commodities, também como uma projeção desse cenário para 6 meses, 1 ano. Então a gente precisa de bastante dado, informação e ferramentas para fazer isso de uma maneira correta na etapa do planejamento. Outra demanda aqui é a gente define nesse momento qual que vai ser o nosso teto produtivo, ou seja, qual que é a estimativa que a gente espera produzir durante a próxima safra. E a partir daí então começa com a aquisição de insumos, a definição dos custos de produção. E por último, nessa etapa também tem uma informação chave, que é a informação climática. Aqui então a gente precisa saber não exatamente o quanto que vai chover, mas ter uma estimativa da tendência, se vai ser uma safra mais chuvosa, se vai ser uma safra mais seca. Nesse contexto, a gente tem algumas ferramentas que são bastante utilizadas na etapa do planejamento. Eu mostro aqui para vocês as informações de clima, que elas estão disponíveis como camadas dentro do sistema do ArcGIS Online. Então a gente está vendo um exemplo aqui de uma camada disponibilizada pelo nosso parceiro IBM, The Weather Channel, que ela nos dá essa previsão climática sazonal. Ou seja, vai ser uma safra chuvosa, vai ser uma safra mais quente. Então esse tipo de informação nos ajuda a fazer um planejamento muito mais eficiente. A gente vê aqui no centro um exemplo com a espacialização e o georreferenciamento das pesquisas de mercado. Então hoje, quase todas as grandes empresas do agro investem literalmente milhares de reais por ano em pesquisas de mercado e fazer a visualização disso no mapa nos dá insights que talvez não sejam tão evidentes em uma planilha ou em uma apresentação. A gente também vê aqui um caso de logística que inclusive está sendo bastante aplicado pelos nossos clientes no Brasil. A ferramenta do Network Analyst permite então fazer uma estimativa mais precisa do custo de frete e também identificar possibilidades de escoamento da safra. Eu vou mostrar para vocês um caso de um parceiro nosso no Paraguai que aplicou as ferramentas da plataforma ArcGIS para fazer desde a produção dos dados até a apresentação. Nesse caso aqui, o que a gente está vendo? A gente observa uma redução na safra passada de 60% do plantio de soja safrinha. Então, no Paraguai, eles não têm o vazio sanitário e era comumente executado o plantio da soja durante o inverno. Já na safra anterior, a gente observou uma mudança bastante drástica que retirou a soja safrinha para favorecer o trigo. E certamente essa é uma informação extremamente valiosa para o planejamento, porque aqui a gente vai ter uma demanda maior na cadeia de suprimentos, por exemplo, a disponibilização de fungicidas, já que o trigo demanda muito mais aplicações do que a soja. Certamente isso também vai impactar o preço das commodities do trigo e da soja nesse mercado local. Já na etapa de produção e operação agrícola, independente de onde você esteja na cadeia, a gente também vê aqui alguns desafios bastante comuns.
Esses desafios são monitorar o maquinário, as pessoas em campo, reduzir, né, a perda de produtividade, aquele teto que foi estimado no planejamento, a gente precisa fazer o máximo para manter ele, então combater ataque de pragas, plantas daninhas, doenças. E nesse momento a gente também precisa ser bastante eficiente na aplicação dos insumos, ou seja, observar cada vez mais o campo para saber o momento correto da aplicação, a janela ideal e assim ter o melhor retorno do investimento. Algumas ferramentas que já estão sendo bastante utilizadas para essas demandas são principalmente as ferramentas de campo, né? A gente vê aqui como exemplo os aplicativos do ArcGIS Collector, que permite então uma substituição do papel, ou seja, atividades para apontamento de pragas, atividades para vistoria, qualquer fluxo que exija uma coleta de informação em campo, o Collector ele faz muito bem. E não somente a visualização e o apontamento dos mapas, mas a comunicação em tempo quase real com a base de dados do escritório. O ArcGIS Tracker também está sendo muito utilizado no mundo agro, principalmente para fazer o monitoramento das pessoas. Então, controle de qualidade, auditoria, para saber se realmente está sendo feito o que foi planejado e a operação está correndo de acordo com o esperado. O ArcGIS Tracker nos ajuda bastante com esse desafio. A gente vê no centro aqui uma visualização, né, bastante comum no mundo agro, que é o conceito do COA, ou seja, o Central de Operações Agrícolas. E nesse contexto o ArcGIS traz algumas ferramentas bastante interessantes, como por exemplo os dashboards, e também por detrás disso a gente tem a tecnologia Enterprise, que faz a integração, né, da base de dados e também com os gráficos, os mapas e os indicadores para uma tomada de decisão durante a operação agrícola. E por último, nesse momento, a gente também tem ferramentas para conexão com sensores mais especializados, como por exemplo drones ou estações meteorológicas. A gente vai ver um exemplo aqui de um painel para o monitoramento integrado de pragas, que realmente está usando todos esses conceitos de ferramentas para melhorar a produção agrícola. No mapa da esquerda a gente observa então a pressão das pragas, né? Ou seja, aonde que eu tenho mais problema que foi apontado no campo. Então a gente pode fazer filtros dinâmicos por tempo, última semana, último mês, última safra. A gente também pode selecionar pragas específicas e ver somente a pressão daquele problema. Na direita, a gente observa o caminhamento, né, que foi aqui feito pelo ArcGIS Tracker, ou seja, aonde que o pragueiro passou com a moto, e os pontos em vermelho, onde foram feitos os apontamentos com a ferramenta do ArcGIS Collector. Já embaixo a gente vê a pressão de praga por talhão. Então com isso a gente pode saber quais são os talhões que estão tendo mais pressão, que de repente demandam uma aplicação emergencial, ou, por que não, ver quais são os talhões onde não são necessárias uma aplicação porque não existe praga. Outro exemplo aqui na parte da produção agrícola, agora um pouco mais voltado para a parte florestal, é a estimativa de produtividade. A gente vê aqui uma imagem de altíssima resolução coletada por um parceiro nosso, a Metro Cúbico, e à direita a classificação automática dessa imagem, ou seja, onde que eu tenho árvore, onde que eu tenho falha de plantio. Fazer isso no momento pré-colheita é super importante para a gente ajustar a logística. Nesse caso, saber qual que é o volume real que eu vou conseguir retirar dos talhões com relação à madeira e enviar somente a quantidade necessária ali de caminhões como um exemplo de ajuste. E por último, um exemplo na parte de mapas de plantio, mapas de colheita. A gente sabe que um sonho, né, é utilizar cada vez mais os dados que os maquinários agrícolas já geram durante suas operações. E nesse exemplo aqui a gente vê o ArcGIS, né, como uma ferramenta que faz todo o fluxo de ingestão, processamento e entrega desse resultado. Os pontos em preto que a gente está observando na tela são os pontos que a colheitadeira, né, extraiu com relação a volume de grãos. E o ArcGIS faz a análise e a geração dessa superfície contínua que mostra a produtividade absoluta. Então, com isso, a gente consegue saber onde que está acertando e onde que está errando com relação à produção agrícola. Finalmente, na etapa da comercialização, a gente também tem aqui alguns desafios que são bastante comuns, independente de onde você está na cadeia do agro. Aqui a gente precisa, então, definir uma estrutura de vendas e acesso ao mercado bastante eficiente. Como, por exemplo, qual que é a quantidade de representantes técnicos de venda, qual que vai ser o território que eles vão atuar, como que vai estar organizado esse acesso ao cliente.
Segundo, a gente também tem cada vez mais uma demanda pela segmentação dos usuários e dos clientes, seja, por exemplo, para fazer um mix de produtos ou então uma oferta mais orientada de serviços de consultoria. E por último, nesse momento também, a gente observa que a indústria está cada vez mais assumindo um papel de banco e financiando parte da produção agrícola. Então, ter ferramentas para saber se realmente a área ela tem um histórico produtivo, se aquilo que está na CPR ou no barter é o que representa a realidade do campo, é super importante para a mitigação de riscos. Em termos de ferramenta, a gente aqui observa um uso bastante grande do ArcGIS Pro na parte de comercialização, com extensões específicas para a definição dos territórios de vendas e fazer uma excelência operacional do acesso ao mercado. A gente também tem aqui a integração cada vez mais próxima da visualização geográfica com bases de clientes. Então no centro a gente observa o exemplo onde os pontos amarelos são as revendas e os pontos menores coloridos são os clientes, categorizados aí de acordo com o seu extrato de perfil. E por último, a gente também vê cada vez mais demanda por produtos que facilitam essa comunicação com o seu público final, com o consumidor. E uma ferramenta bastante útil aqui são os Story Maps, que nos ajuda então a usar mapas, usar um contexto bem imersivo para fazer uma comunicação de algum caso ou de algum resultado com o seu público final. Eu vou mostrar para vocês um exemplo justamente usando a solução do Story Maps. É um cliente nosso na Argentina, ele faz dias de campo, que são demonstrativos para a comunidade dos resultados de pesquisas, de novos produtos, como que isso está desempenhando no campo, e aqui eles estenderam esse conceito para o mundo virtual. A gente observa nesses mapas a localização dos ensaios, então você pode não só consultar isso antecipadamente, mas também, uma vez lá no campo, saber onde que você está próximo, ver as áreas lado a lado. Nesse caso aqui a gente vê os diferentes cultivares, como que eles estão se comportando, e assim conseguir estender esse conceito de dia de campo para o mundo real. Esse produto também, ele agregou as palestras ao vivo da divulgação dos resultados, e aqui, uma vez que já terminou, a gente colocou disponível as gravações. E nesse caso específico, a gente teve um aumento de 10 vezes do público que seria originalmente impactado se esse fosse um evento somente presencial. Então a gente viu aqui uma série de ferramentas e fluxos, e como que a plataforma ArcGIS consegue resolver e agregar valor. Em termos de funcionalidade, a gente observou então ferramentas e práticas para fazer a gestão e a criação dessas bases de dados georreferenciadas. A gente também tem as aplicações de campo, então cada vez mais essas informações, elas precisam chegar de uma maneira rápida e eficiente para o colaborador de campo. Então a gente viu ferramentas como o Collector, como o Tracker, como o Survey 123, que nos ajudam então a fazer essa comunicação. A gente também traz as soluções de ciências de dados e análise espacial, como por exemplo a parte de previsão de produtividade, interpolação de mapas de colheita e também a parte de leitura de informações mais especializadas, de sensores, como por exemplo drones, estações meteorológicas e ferramentas que permitem a criação dessas bases de dados de uma maneira mais eficiente. Para finalizar, a gente gostaria de repassar aqui alguns benefícios que ficaram claros ao longo dos casos e das demonstrações. A gente observa que sim, é possível trabalhar de uma maneira integrada, não somente com uma única plataforma, mas trazendo as ferramentas que vocês já adquiriram em um pano de acesso e de informação comum. As ferramentas também têm aqui uma pegada muito grande na experiência do usuário, então a facilidade de uso, seja em campo ou no escritório, ela tem uma ênfase muito grande para que isso seja realmente absorvido pela equipe e também em termos de implementação, são ferramentas que são configuráveis, ou seja, não exige um grande esforço de desenvolvimento e customização. E por último, a gente tem também os dados chegando cada vez mais na gestão, para uma tomada de decisão com o uso de painéis, de indicadores e também de analytics. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e desafio a pensar em quais são as possibilidades de soluções e o que a gente consegue atingir aplicando a plataforma ArcGIS no mundo agro. Muito obrigado e até a próxima.